Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alisson e nós vamos iniciar nossos estudos a respeito da disciplina de História. Neste primeiro vídeo nós vamos contextualizar, né, a respeito da definição, né, o conceito da palavra História, da disciplina de História e mostrar as periodizações tanto ao longo do tempo, né, como também a periodização na história do Brasil, ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver que uma das definições, conceitos, que é bastante utilizado por historiadores e até mesmo encontrada facilmente nos livros didáticos, é que história ela é uma ciência que vai estudar, vai analisar o ser humano e as suas ações no decorrer do tempo e do espaço, né? A história ela vai buscar estudar, contextualizar os eventos que ocorreram no passado, certo? Então, fazendo um resumo dessa primeira definição, bem breve, bem curta e bem objetiva, nós podemos compreender que história é uma ciência que estuda o ser humano e a sua ação no tempo e no espaço. Simples e objetiva, certo? Como a gente vê aqui na imagem. E a história ela é dividida em períodos, né? A sua divisão ao longo do tempo ela é contextualizada por períodos, a periodização. Nós vamos ver que a periodização na história ela é dividida em pré-história, que nós vamos aprender que pré-história é tudo o que ocorreu antes da escrita, e existe também a história propriamente dita. Nós vamos ver que a pré-história, que é tudo antes da escrita, como eu já expliquei, ela é marcada pelo período paleolítico, pelo período neolítico e a idade dos metais, que nós temos bem caracterizada aqui ao lado. Já a história propriamente dita, que é tudo que veio depois da escrita, ela é dividida em período na idade antiga, média, moderna e a idade contemporânea, que é o momento atual que nós vivemos na história, certo? Fazendo um breve resumo sobre essa periodização. A pré-história, como nós já contextualizamos aqui, que é tudo que veio antes da escrita, ela vai ser marcada pelo surgimento do homem moderno, né? O Homo sapiens, por exemplo, né? E aí, já dando início após o surgimento da escrita, nós vamos ver que a Idade Antiga ou Antiguidade ela é marcada pelo surgimento das primeiras civilizações, as primeiras cidades. Além disso, nós vamos ver que junto com as primeiras civilizações haverá as civilizações clássicas, aquelas que ainda hoje nós temos muito delas, como por exemplo Grécia e Roma, que nos trouxeram, por exemplo, a filosofia, o conceito de democracia, de direito, né, entre outros quesitos que a gente já estudou em outros momentos. Na Idade Média, nós vamos ver que ela vai iniciar justamente com a queda do Império Romano do Ocidente, certo? E vai iniciar com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Os francos, por exemplo, né? E aí a Idade Média, que também é denominada como Idade das Trevas, né, por alguns historiadores, algumas pessoas, ela vai ser dividida em Alta e Baixa Idade Média, né? Que entre algumas temáticas nós poderíamos citar, por exemplo, a implantação do feudalismo, né, entre outras questões e temáticas. Já a Idade Moderna, ela vai ser marcada principalmente pela Era das Revoluções. A Revolução Industrial, a primeira e a segunda, para alguns até a terceira. A Revolução Francesa, o processo de independência de algumas nações, entre outras temáticas. E a Idade Contemporânea, que entre as suas marcas a gente poderia citar o período entre guerras, a implantação dos regimes totalitários, entre outras temáticas, né? O mundo globalizado que nós vivemos atualmente. Então, essa é a periodização bem dividida, bem contextualizada e marcada que nós temos ao longo da história e do tempo. Falando em Brasil, nós vamos ver que a história do Brasil é dividida em 3 períodos. Quais são eles? Colônia, Império e República. Na nossa imagem aqui, nós temos pré-colonial, né, que foi a vinda dos europeus
e as implantações inicialmente no Brasil, como a exploração do pau-brasil e o choque de cultura com os indígenas. O período colonial, que é marcado pela implantação do ciclo do açúcar e a exploração do ouro, o ciclo do ouro, que entre as características nós temos as capitanias hereditárias, o início do governo geral e a descoberta do ouro. O período do Império, né, que é a implantação, quando o Brasil de fato se torna independente, mas até onde vai essa independência? Então, nesse período, nós temos o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, e o período republicano, certo? Que é o que nós vivemos até os dias atuais, que vai ser marcado pela sucessão de inúmeros governos, né? Entre eles a questão da Era Vargas, o governo JK, o início da ditadura militar, as eleições diretas para presidente da República após 1989. Então essa é a nossa periodização, bem breve e objetiva, sobre a história do Brasil. Ok? Espero que tenha ficado alguma coisa e até a próxima.